Olá pessoal, meu nome é Cláudio Ribeiro, sou professor de Educação Física do Colégio Vitorino. Vamos tratar hoje de um tema legal, muito massa, show de bola. O nome do nosso conteúdo hoje vai ser handball. Então, para relembrar um pouquinho das nossas aulas passadas, o handball ele também é um esporte de invasão, altamente coletivo. Por que ele é um esporte de invasão? Como eu falei nas aulas passadas, ele é um esporte de invasão porque os atletas têm que invadir a área do oponente para fazer determinado ponto. No caso aqui é o gol, ok? Vamos falar hoje sobre a origem do handball, o criador do handball, os tipos de handball que existem atualmente e as mudanças que ele sofreu do tempo que foi criado até os dias atuais, ok? Por coincidência, também outro professor de Educação Física foi um criador dessa modalidade. Então, é igual o basquete e o voleibol. Então, o ex-atleta Karl Schierz, nome chique, alemão Karl Schierz, ex-atleta e professor de Educação Física, ele, a partir de uma modalidade chamada tourball, que na antiguidade era praticada com uma maçã em um gramado gigantesco, grande, um pouquinho grande. A partir dessa modalidade ele criou o handball, certo? Então o handball ele foi criado no ano de 1919, então foi quase que um dia desse, está muito perto. Então, depois dessa criação do handball, ele sofreu sim algumas alterações. Então, passou-se 100 anos para que o handball começasse a sofrer algumas alterações e mudanças em suas regras. Por quê? Vamos analisar. O handball antigamente ele era praticado com 11 jogadores de cada lado, certo? Primeira partida de handball, ele começou a ser praticado em um campo, gramado. Então vocês imaginam a dimensão um pouquinho desse campo para caber 11 jogadores de cada lado. Então iam totalizar 22 jogadores nos dois times. Então era quase que um jogo meio que monótono. Para um jogador chegar de uma extremidade até a outra extremidade, então demorava um pouco. Então, com todos os esportes, eles sofreram alterações, não só o handball, para que o jogo ficasse mais dinâmico. Para quem estivesse assistindo a partida de handball, se interessasse pela partida e tomasse gosto pelo que estava vendo. Então, com o passar do tempo, começaram a surgir alterações do handball, certo? Vamos lá. Então, o handball ele vem da língua inglesa, onde hand significa mão, criado para ser um esporte feminino. Então, no início, o handball era praticado somente por mulheres. Hoje em dia, ele já é praticado por homens e mulheres. Certo que no seu início da sua prática, ainda há um pouquinho de receio da parte masculina nessa prática, mas isso é só no início. Depois que eles começam a ver algumas partidas de handball e começam a trabalhar ele de forma lúdica, eles começam a tomar gosto pela modalidade. Temos 3 tipos de handball. Vamos lá, acompanhem aqui. O handball indoor, que é praticado em ambientes fechados. No caso hoje é o mais praticado e atualmente ele é o único handball olímpico que existe, que é o handball indoor, handball de quadra. Handball outdoor, que é o handball praticado ao ar livre, em campo, que foi o primeiro a ser criado. E o beach hand, que é o handball de areia. Por incrível que pareça, esse daqui, ele chega a ser o mais complicado de se praticar. É tanto que essa prática do beach hand, alguns ex-atletas dessas duas modalidades dão início a essa prática do beach hand. Alguns. Imagina você correr em uma quadra, agora tente correr em uma quadra de areia. Então você vai triplicar o peso do seu corpo nessa corrida que você vai fazer. Então a resistência aqui vai ter que ser aumentada, a força vai ter que ser triplicada, você vai ter que ter um condicionamento físico muito melhor e avançado do que essas duas modalidades. Difusão rápida. O handball ele começou a ser difundido muito rapidamente. Atualmente ele tomou de conta do mundo e essa prática do handball ela é bastante aceita em todos os países, ok? O handball começa a ser praticado por homens. Então aqui nesse momento acaba aquela historinha que handball é esporte de menina. Hoje em dia não existe mais essa modalidade. Essa é de menina, essa é de menino. Então isso já foi excluído. Então aqui o handball começa a ser praticado
por homens. Como já vimos no começo, quantidade de jogadores antigamente era 11 jogadores de cada lado. Hoje em dia, a mudança de regra para o handebol olímpico, que é o handebol indoor, handebol em ambientes fechados, handebol de quadra, ele é praticado por 7 jogadores, sendo que um desses 7 jogadores, ele é o goleiro. Então, são 6 jogadores de linha e um no gol. É o famoso ser na linha e um no gol, ok? Tudo bem até aí? Então, vamos agora às dimensões da quadra que nós temos atualmente. A quadra ela tem a medição de 40 metros de comprimento por 20 metros de largura. Professor, essa medida ela é oficial e tem que ser padrão em toda a quadra? Não. Essa medida aqui, às vezes, ela é de acordo com a regulamentação de competições oficiais. Então, se está lá na regulamentação que a quadra do handebol, ela oficialmente, ela não pode ser igual a essas medidas aqui, então tá ok. A quadra é de acordo com a quadra que tem na hora da prática. Então, vamos falar em aspectos olímpicos. Medida oficial em Olimpíadas, 40 por 20. Vamos agora a todas as marcações que tem dentro da quadra do handebol. Começando pela área do goleiro. A área do goleiro é somente permitida a ele estar dentro dessa área. Vou já falar para vocês a exceção que tem do atleta estar dentro da área do goleiro e não ser caracterizado uma infração. Linha do goleiro é a chamada linha dos 6 metros. Então, vamos pensar um pouquinho. Então, quer dizer que a área do goleiro ela tem 6 metros iguais. Essa linhazinha azul aqui é chamada linha dos 4 metros. Então, aqui é até onde o goleiro pode vir quando for sofrer um tiro dos 7 metros. Mas isso raramente acontece. Geralmente o goleiro ele vai esperar essa bola um pouquinho na linha do gol, porque ele vai ter uma vantagem a mais de tentar fechar todos os ângulos que tem no seu gol. Linha pontilhada, chamada linha dos 9 metros, ok? Então toda essa marcação que tem desse lado é a mesma que tem do outro lado, certo? Até aí tudo bem? Vamos falar sobre a substituição. Igual o futsal, igual o vôlei, nós vamos ter a zona de substituição. O handebol ele é um esporte onde a substituição ela é feita constantemente, então ela é feita de forma ilimitada. Então quer dizer o que também? Outra curiosidade. No handebol essa substituição ela não é obrigada a ser anunciada. Então o jogador ele entra e sai quando quiser. Professor, são 7 jogadores, sendo que um é o goleiro. Quantos jogadores podem sair ao mesmo tempo? Até 6 jogadores podem sair, todos de uma vez. Contanto que eles saiam pela zona de substituição. Então funciona daquela mesma regra das outras modalidades. O jogador que está saindo, ele tem que ultrapassar essa linha para o jogador que está entrando poder entrar na quadra. Do contrário, é caracterizado a infração. Vamos relembrar. Esse jogador que vai entrar, ele não espera o jogador sair. Então, a partir desse momento, esse time passa a ter um jogador a mais em quadra. Então, aqui é caracterizado uma infração e o jogador é punido com um cartão amarelo, de graça. Isso é obrigação de todo jogador saber essa regra e regulamento. Antes de qualquer competição, esse regulamento é entregue na mão de cada jogador para ele repassar e saber todo o beabazinho que está se passando dentro da quadra. Alturas do gol. A altura do gol do handebol ela tem 2 metros de altura por 3 metros de largura. Não é muito grande, é um golzinho pequeno, ok? É um golzinho um pouquinho pequeno, aonde o jogador, o goleiro no caso, ele ao abrir os braços e abrir as pernas, ele tem a dimensão total de onde ele vai defender essa bola. Curiosidade, handebol, esporte praticado com a mão. Professor, pode tocar com o pé na bola? Pode, somente o goleiro. Nenhum jogador a mais que está em quadra pode ter contato com o pé. Foi sem querer, ele está driblando, que o drible no handebol é somente o ato de quicar a bola no solo. Sem querer, quando ele está dando uma passada no drible, a bola pegou na ponta do pé. Falta, mas foi sem querer, foi falta, não deixa de ser falta. O único jogador que pode pegar a bola com o pé é o goleiro. E é no ato da defesa. Ele não pode pegar a bola aqui e dar um chutão, não. Não é futebol.
Então ele simplesmente, no ato da defesa, ele abre os braços. Pode prestar atenção que em alguns vídeos vocês vão ver que o goleiro ele está nessa posição. Então ele pula e defende a bola. Às vezes não bate na perna, às vezes bate em locais indevidos, mas existe outra regrazinha que diz o seguinte: se o goleiro levar uma bolada na cara, o que é que acontece? Depende da interpretação do árbitro. Se o árbitro interpretar que a bolada na cara foi intencional, esse jogador que deu a bolada no goleiro, ele é punido. Ok? Até aí? Show de bola? Entenderam tudo? Alguma dúvida? Se tiverem, pode perguntar. Ou então volta o vídeo, fica mais fácil. Você volta o vídeo, vê de novo, vê uma vez, vê duas, vê três, vê quatro, vê cinco, vê seis. E até a próxima. Tchau, tchau. Esperem nosso próximo vídeo.